Olá! Estão gostando dos vídeos, né? Estão aprendendo bastante aí sobre literatura, sobre os movimentos. Hoje nós vamos aprender um movimento chamado Barroco, também conhecido como movimento como a arte da Contra-Reforma. Tá? E por que será, né, que ele tem esse nome aí? Por que será que ele é considerado esse movimento da Contra-Reforma? O que a gente estava vivendo, né, mundialmente falando, o contexto no qual o Barroco é inserido, o contexto mundial, é a época em que Portugal ele volta para o domínio espanhol depois da derrota, né, de Dom Sebastião lá na África. O corpo de Dom Sebastião desaparece, se acredita no famoso mito sebastianista, né, que um dia esse rei voltará para salvar Portugal do seu domínio espanhol. O país ele vai começar uma restauração ali que vai durar muito tempo até ele conseguir realmente a sua autonomia. A Igreja Católica ela estava perdendo devotos para os protestantismos, né, para os protestantes ali, principalmente Calvino e Lutero, e por conta disso a Igreja Católica encabeça a chamada Contra-Reforma. Bom, ela vem por meio do Concílio de Trento, ela vai atuar por meio da Santa Inquisição, levando as pessoas a julgamento no Tribunal do Santo Ofício, e de alguma forma a igreja está tentando podar, está tentando sufocar ali algumas situações. E a Europa como um todo, né, essa Europa católica, ela acaba sufocando a ciência, a filosofia, a atividade intelectual. Para quem não lembra, né, o movimento anterior aí ao movimento do Barroco é o movimento do classicismo, né, o movimento do Renascimento, em que o ser humano está ali, né, empolgado, com ambição, querendo progredir, querendo ir além. Nós tivemos as grandes navegações, né, Camões lá com seus Lusíadas incentivando aquele povo nas navegações. E nós temos, né, esse período aí em que esse ser humano então vai se encontrar, vai se debater com essa igreja dizendo esquece, né, renuncia a prazeres, renuncia a ambição, tudo isso é vaidade, tá? Então é um movimento ali em que o ser humano vai estar bem dividido. E Brasil, né? O que acontece no Brasil nessa época, século XVII? Tá? Nós somos colônia de Portugal, a nossa economia é ainda o açúcar, a gente está vivendo a crise dos engenhos, né? A crise da cana-de-açúcar. Escravidão, nós estamos escravizando nossos nativos, né? Alguns negros africanos lá sendo trazidos. E Salvador é a capital do Brasil, é o centro ali do poder. Nós tivemos aí algumas invasões, né? As invasões dos holandeses foram 2 no Nordeste brasileiro ali, e todo esse contexto, tanto mundial quanto brasileiro, de alguma forma, ele vai aparecer aí nas nossas obras do movimento barroco. Tá? Como eu disse para vocês, é um movimento em que o homem acaba de sair de um período totalmente antropocêntrico, totalmente racional, né, em que ele tem aquele espírito de querer mais e mais, de descobrir, de ir além, de pesquisar, e ele se depara com a igreja, pedindo para ele renunciar a esses prazeres. Então, a figura, né, a grande característica que nós vamos encontrar no Barroco são as dualidades, as oposições, tá? Entre o espírito do humanismo clássico e renascentista contra a igreja que está pedindo, né, para você renunciar aos prazeres. O teocentrismo medieval, então esse teocentrismo dessa igreja é que recupera até algumas artimanhas, alguns aparatos lá da Idade Média, contra o antropocentrismo clássico do movimento que acabou de acontecer, o Renascimento, né, o classicismo. Nós temos, portanto, essas dualidades aparecendo nas obras, na forma, né, de alma versus corpo, fé versus fé, pecado versus perdão, terra versus céu. Bom, as principais características que nós encontramos no movimento barroco são as figuras de linguagem. A obra barroca ela é cheia de figuras de linguagem, antíteses, paradoxos, metáforas, hipérboles,
anáforas. A linguagem do barroco é uma linguagem bem diferenciada. A gente vai ver um pouquinho, né, mais sobre a linguagem do barroco no segundo vídeo, bom? E essas antíteses, gente, que representam essas dualidades, tá? Para quem não lembra, as figuras de linguagem, tem vídeo aí, né, para vocês poderem assistir, em que eu exploro, né, abordo todos os vários tipos de figuras de linguagem, e as antíteses, elas são as ideias contrárias, né, as palavras contrárias e os paradoxos, as ideias contrárias. Então você tem ali antíteses e paradoxos mostrando esse conflito desse ser humano. Tá? Há uma visão desencantada do mundo, esse ser humano aí refletindo sobre angústia, sobre incerteza, sobre desespero desse homem dividido da época. A ideia de que o tempo passa rápido, tá? Essa incerteza da nossa vida, o quanto a nossa vida é insignificante, o quanto a nossa vida é nula, né? O quanto a nossa carne ela é muito insignificante diante de Deus e diante de tudo que pode acontecer com a gente. Bom, uma linguagem rebuscada, uma linguagem bastante exagerada, né, um jogo de palavras e ideias bem grande que a gente vai ver, né, do que se trata no próximo vídeo. Bom, espero vocês para eu contar um pouquinho sobre o nosso cultismo e conceptismo, esses dois tipos de linguagem que a gente vai encontrar no barroco. Até mais!